sou Fernando Fontanella, eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco. Eu atuo nos cursos de comunicação social, mas mais concentrado nos cursos de publicidade e de jogos digitais, né? E a minha área de trabalho, a minha área de tanto lecionando, como quando eu ainda estava no mercado de comunicação, eu trabalhava, sempre foi ligada a marketing digital, né? E eu, nesse sentido, já trabalho há basicamente 20 anos com isso, né? E nessas 2 décadas, justamente eu passei por muita... eu assisti muita transformação nesse mercado, eh, e acho que isso vai ficar um pouco, em alguns momentos, bem claro aqui na minha fala, né? Porque eu sempre defendo muito a ideia de que a gente tem que, em qualquer tipo de treinamento para marketing digital, ou mídias sociais, ou qualquer coisa relacionada, seja um curso de curta duração, como que a gente está fazendo aqui, ou um curso mais longo, quando a gente faz a formação da graduação, tudo, é que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem que se preparar não para a comunicação digital que a gente está vivenciando agora, nesse momento, mas a gente tem que ter uma visão bastante estruturada para que a gente entenda não só como é que a gente vai parar aqui, mas principalmente para onde a gente vai, né? Qualquer abordagem que fique concentrada muito no cenário atual, nas plataformas atuais, na configuração atual das plataformas, ela corre o risco de ficar datada muito rápido, né? A gente não tem muita certeza de como vai estar o cenário, por exemplo, das mídias sociais, num prazo de 3 ou 4 meses, né? Para vocês terem uma ideia, acho que uns 3 meses atrás eu estava dando uma aula a gente fez um mini curso também para jornalismo independente aqui em Pernambuco, e, e naquela aula a gente ainda tinha o Twitter, né? A gente ainda falava em Twitter, e agora veja, em 3 meses, não só a plataforma mudou de nome, mudou de linha de comunicação geral, mas tem implicações muito mais profundas na maneira como ela está lidando com a interface, o algoritmo, a relação com o mercado publicitário, por exemplo, que é quem sustenta o modelo de negócio deles, né? Isso, assim, a gente está falando de um prazo, beleza, de 3 meses, né? Se a gente considerar e for mais abrangente, tentar considerar desde o momento que o Elon Musk comprou lá o Twitter, a gente vai ver o quê? Um pouco mais de 6 meses, né? Então, as coisas podem mudar muito rápido nesse cenário. Obviamente que esse é um caso muito extremo, a gente não vê uma bateção de cabeça tão grande quanto essa, né? Mas isso acontece, né? Então, para gente que trabalha com marketing digital há mais tempo, essas transições, elas parecem justamente mais pontuais, e a gente tende a se preocupar um pouco mais com um vetor de transformação que a gente vem assistindo há bastante tempo, né? Ainda meio na apresentação, então, além de trabalhar com marketing digital e dar aula na Universidade Católica de Pernambuco, é interessante só dizer um pouco assim a minha formação, né? Eu acho que meu sotaque sempre me denuncia, infelizmente, mas eu sou do Rio Grande do Sul, originalmente, né? Eu moro há 20 anos em Pernambuco, mas eu vim de lá, eu estudei na Unicinos, do Rio Grande do Sul, comunicação, publicidade e propaganda. Depois, quando eu vim para Pernambuco, eu fiz um mestrado em comunicação social. Eu sou especialista em tecnologias do design também. E, enfim, esse várias vezes eu já passei por algum tipo de formação, já dei algum tipo de formação desse que a gente vai fazer, mas sempre é uma preocupação minha também. Parece bem clichê isso, é meio manjado dizer isso, mas muitas vezes a gente aprende muito nas aulas, tanto quanto a gente ensina, né? E esse é um caso que eu acho que talvez é bastante evidente disso, porque nesses treinamentos que a gente tem falado com a realidade do jornalismo independente, e acho que os cenários em que as organizações de vocês se inserem, eles são cenários muitas vezes bastante distintos do que na minha carreira eu estive acostumado a trabalhar, né? Então, a gente teve uma preocupação muito forte quando a gente estava discutindo, não só esse curso, mas lá atrás, quando a gente começou a trabalhar isso, como é que a gente podia adaptar
era a abordagem que a gente tinha que fazer, né? E isso, para mim, é uma coisa que me deixa bastante, um pouco no início cheio de dedos aqui, né? Vocês vão me ver um pouco tomando esse cuidado de ir sondando vocês, mas ao mesmo tempo bastante empolgado, porque eu acho que se a gente está falando de uma série de transformações que o mercado de comunicação e de comunicação digital está passando, uma das transformações que para mim parece mais interessante de acompanhar, de estudar, de discutir, né? É justamente umas dinâmicas até políticas, né? De construção de comunicação de organizações que muitas vezes estão trabalhando contra a corrente ou fora de determinados circuitos hegemônicos, né? E que tem que trabalhar um pouco, tanto aproveitando as características das mídias digitais, como, por um lado, quase que um trabalho de resistência, né? Então, essa contradição um pouco na maneira como a gente se aproxima das mídias digitais, é, ela é o que muitas vezes eu tenho também enfatizado muito nesses cursos, né, como uma coisa interessante. Só vou botar uma observação para vocês, se vocês não acharem que eu sou um pouquinho, que meu olho está meio maluco indo para lá e para cá, mas é porque eu de vez em quando estou olhando para a câmera que está aqui, mas a minha câmera onde eu vejo vocês está desse lado ali, né, a minha tela. Então eu acabo muitas vezes tendo esse cacuete de ficar olhando para a tela dos alunos, né? Então, só para vocês não estranharem um pouquinho isso. Enfim, eu vou só iniciar a projeção, então, enquanto quando a gente vai terminando aqui a apresentação, né? Mas uma outra coisa que acho interessante a gente observar nesse início, né? Também dentro desses contextos que a gente vai trabalhar, é um pouco uma organização que eu vou dar para o perfil desse módulo, né? Porque eu sempre tenho uma angústia quando a gente está discutindo marketing digital, as pessoas me convidam para falar, me convidam para dar aula, curso de marketing digital, e eu fico dizendo, mas sobre qual marketing digital que a gente vai falar, né? Porque são inúmeros assuntos, assim, e se der certo o que eu planejo fazer com vocês, talvez vocês vão, em alguns momentos, assim, ter um monte de coisa na cabeça de vocês, um monte de dúvida, um monte de pergunta que vocês vão querer explorar, um monte de coisa que vocês vão querer saber mais, e a gente não vai dar conta em 4 encontros que a gente vai ter, né? Porque se vocês considerarem, por exemplo, a gente está passando, por exemplo, lá no meu curso de comunicação por uma reforma curricular, e o que é a nossa disciplina de comunicação digital, que originalmente tinha 6 meses, ela vai se dividir em 5, 6 disciplinas, né? Só de tópicos específicos. A gente vai ter uma disciplina só para tratar de mídias sociais, uma disciplina só para tratar do trabalho de gerenciamento de plataforma, uma disciplina só para trabalhar planejamento de presença digital, né? Que é o ponto de partida de uma organização. Então, uma disciplina só para trabalhar criação de conteúdo e publicidade, né? Então, vocês imaginam que tem inúmeros assuntos, fora o fato, assim, de que a gente está falando aqui, e eu vou tentar um pouco focar mais em aspectos de marketing, mas tem outros assuntos que aparecem quando a gente discute comunicação digital que são que tem um apelo, né, muito forte para a gente debater e discutir, né? Especialmente hoje que a gente vai falar um pouquinho do contexto, mas a gente está falando, como eu falei, de uma relação de economia política, a gente outras vezes vai estar falando de fenômenos pitorescos da comunicação digital, como esse caso que é o do Twitter aí, X, sei lá o nome agora que eles querem dar. Outras vezes a gente vai estar muito mais interessado em alguns tópicos específicos, né? É, a gente está lidando muito hoje com essa questão, por exemplo, das fake news, né? Que é um tema fundamental toda vez que a gente discute mídias sociais. Então a gente acaba muitas vezes desviando de assunto, né? Começa falando sobre mídias sociais, daqui a pouco a gente está falando de ameaças à democracia, né? E essas coisas, obviamente, são muito interligadas. Não é fácil separar esses assuntos dessa maneira, né? Então, eu já queria deixar, então, esse primeiro alerta para todos, que a gente vai tentar, principalmente nos primeiros encontros aí, estabelecer um panorama, né? A gente vai apresentar algumas discussões, alguns tópicos, e vai aprofundando, tanto na medida que a gente tem algumas coisas que são mais úteis para vocês, como até o interesse de vocês se manifestar em perguntas e tudo, a gente pode ir aprofundando e desenvolvendo mais, tá? Mas eu te peço desculpa antes, porque a gente não vai conseguir, obviamente, dar conta de tudo que eu gostaria de dar conta quando a gente fala de marketing digital, né? Especialmente
novamente, uma aplicação do marketing digital que, para mim, é tão interessante, como eu disse. Então, a gente vai ter 4 encontros, né? Vou dividir esse módulo, organizar ele a partir de 4 encontros. No encontro de hoje, a gente vai falar um pouco do cenário das redes digitais, meio que tentando dar uma organizada na nossa ideia do que... eu quero já declarar, né, uma intenção assim secreta de, nessa abordagem desse contexto, a gente vai tentar construir para vocês, eu vou tentar persuadir vocês a enxergarem o cenário das redes digitais a partir de uma certa ótica que eu vou dar, tá? Que eu vou tentar desenvolver com vocês essa ótica muito voltada para a gente entender, ela vai ser útil, né? Essa abordagem que eu vou desenvolver, ela vai ser muito útil quando a gente amanhã estiver falando um pouquinho mais aí de marketing, precisamente, né? Porque é sempre difícil, a gente tem que sempre ter uma... Não é difícil, mas a gente sempre tem que ter uma sensibilidade quando a gente está falando de marketing fora da área de marketing, e especialmente quando a gente está falando de comunicação popular, comunicação independente, comunicação colaborativa, né? Porque muitas vezes o marketing, não só a prática de marketing, mas a linguagem de marketing, ela é uma linguagem esquisita, né? É uma linguagem agressiva, né? Vocês podem ver que a maioria dos termos de marketing tem origem na linguagem militar, né? Estratégia, tática, público-alvo, posicionamento de marca, né? Isso não é por acaso, tá? Muito do que o marketing vai desenvolver de teoria vai vir logo depois da Segunda Guerra, por gente que esteve na guerra, né? Então eles usam muito essa nomenclatura, mas o marketing também ele é agressivo no sentido que ele trabalha uma lógica de competição, né? E muitas vezes a gente fica desconfortável com essa ideia de competição. Mas olha, calma aí, eu estou, de repente, aqui numa organização que tem um caráter muito colaborativo, muito de olhar para o mundo a partir de um outro olhar, né? E a competição é uma coisa que muitas vezes está por trás de uma série de problemas que a gente tem vivenciado, inclusive no campo da comunicação, né? Mas justamente o motivo pelo qual a gente traz o marketing é porque a gente tem que falar de um cenário de competição específico que eu vou tentar desenvolver hoje com vocês, que é trazido pelo contexto das mídias digitais, né? A gente vai fazer essa introdução hoje e já discutir alguns problemas que são bem interessantes do ponto de vista do planejamento estratégico, né? A plataformização, gerenciamento de atenção, e aí, se der um tempo, hoje a gente já começa a arranhar um pouquinho os escopos do que um planejamento de marketing digital faz, principalmente do ponto de vista da estratégia, tá? Só para a gente, então, passar, a minha ideia são esses 4 encontros aí. Hoje a gente fala do contexto, como eu expliquei. Amanhã a gente falaria já, mas concentraria mais em linha estratégica. A gente vai discutir um pouquinho a questão do funil de atração. No terceiro dia a gente fala um pouco de tática, tentando entender um pouco como eu executo a estratégia, né? Algumas soluções práticas mesmo para a comunicação digital. E a gente faz um encerramento no último, no último dia, que é a quinta-feira, né? Falando de como é que você efetivamente executa, né? Os cuidados que você tem que fazer, executar um plano de comunicação digital e, e como é que você faz a medição de resultados, né? Então, aí já falando de um aspecto do controle do plano, né? Pra garantir que ele vai realizar os objetivos que vocês vão estar planejando, tá? Então, basicamente essa é a estrutura da organização. Obviamente, a gente tem alguma flexibilidade aí. Eu falo pra caramba, várias vezes aí eu vou me perder no assunto, desviando para outros caminhos, mas essa estrutura é basicamente a que eu pretendo seguir, né? Então, primeira discussão que a gente tem que trabalhar hoje, quando a gente vai falar do cenário, essa abordagem específica que eu quero até provocar vocês um pouco, ela tem a ver justamente com a gente desenhar esse, esse contexto digital da gente como um cenário competitivo, tá? É um argumento que eu vou começar ele por um caminho meio tortuoso e resgatando um pouquinho de história, né? Enfatizando um pouco até uma ideia, está na origem
do que a gente hoje em dia entende por jornalismo, tá? Ah, não sei se vocês conhecem esse sujeito aqui, mas o nome dele é Joseph Pulitzer, né? Ele era um imigrante judeu no século XIX nos Estados Unidos e jornalista, né? Ele foi responsável por não digo uma revolução, não gosto de exagerar muito, mas por uma mudança dramática que aconteceu nos jornais do Nordeste aí, dos Estados Unidos, essencialmente Nova York, Filadélfia, Boston, né? Mas concentrando em Nova York. O, acho que o jornal mais famoso dele era o News of the World, né? Que era um jornal editado em Nova York. E até hoje, se você vai ver, um dos principais prêmios de jornalismo do mundo é justamente o prêmio Pulitzer, né? É, que é em homenagem a ele, obviamente, né? E muitas vezes as pessoas param muito pouco para pensar qual é a importância do Pulitzer que fez ele ser tão, ser homenageado com o nome desse prêmio, né? Ser essa referência, né? O Pulitzer, ele é mais conhecido menos por ser um jornalista, mas por ser um gestor. Ele era um dono de jornais, né? E ele basicamente aprimorou, desenvolveu um caminho que o jornalismo estava traçando no final do século XIX, que é basicamente uma modernização do jornalismo, né? A história do jornalismo é muito antiga, você pode ir longe, né, para tentar traçar os primeiros sinais do que seria um jornalismo, mas essencialmente no século XIX a gente tem uma transição daquele jornalismo um pouco mais da newsletter ou do panfleto político, e você começa a ter a ideia de um jornal comercial, vamos dizer assim, um jornal como um empreendimento mesmo, né? E é ali no final do século XIX que vai se gestar um modelo de sustentabilidade, um modelo de negócio para os jornais que vai acarretar nos grandes conglomerados de jornalismo que vão entrar no século XX. E eu argumentaria que meio que o modelo de negócio que o Pulitzer cria vai ser usado de maneira geral para toda a mídia, né? Para formular a ideia de conglomerado de mídia que a gente vai ter, né? Por que eu digo isso, então? O Pulitzer, ele, como eu falei, o principal jornal dele era o News of the World, né? Eita, me perdi aqui nas minhas telas, né? É, o News of the World era um jornal que ele meio que começa a quebrar umas regras que existiam na edição de jornais nos Estados Unidos da época, né? Jornais eram muito baseados em texto, eles limitavam bastante a presença de propaganda, que ficava relegada aos classificados. Eles eram, novamente, distribuídos e sustentados muito a partir da venda do jornal, né, da venda do diário, do vespertino e do matinal, né? E o News of the World ele vai adotar uma outra prática. Ele vai fazer uma organização editorial do jornal que vai incluir uma organização do projeto gráfico, né? News of the World vai se tornar um jornal muito ilustrado, usando e abusando de ilustração, usando e abusando de novas tecnologias que estavam permitindo, por exemplo, a impressão do jornal em cores, né? Mas tem uma coisa que ele vai fazer também, que é ele vai abrir mais espaço. Essa mudança da editoração do jornal também vai envolver uma abertura maior de espaço, por exemplo, para a propaganda. A propaganda ela passa a sair do cercadinho dela dos classificados e ela passa a invadir outras áreas do jornal, né? Ela passa a conviver um pouco mais com o conteúdo noticioso e, acima de tudo, ele vai, vamos dizer assim, que ele vai tratar muito bem os anunciantes publicitários, né? Ele vai dar um espaço privilegiado de anúncio, com páginas completas. Então, assim, o cara podia conceber um anúncio bastante bonito, que chamasse bastante atenção. Então, é uma mudança que vai, de certa maneira, representar uma guinada bastante comercial para o jornal. Mas uma coisa que está envolvida nessa mudança é que o Pulitzer, na verdade, ele adota uma outra lógica de sustentabilidade, onde ele passa a visualizar um jornal cuja principal entrada financeira, cuja principal fonte de faturamento
é o anúncio publicitário. E ele vai criar uma espécie de ciclo virtuoso, né, ou vicioso, dependendo dos críticos, né? Mas em que quanto mais publicidade ele consegue atrair, mais ele consegue investir no jornal dele, ele consegue tornar o jornal dele maior, mais colorido, mais barato, contratar os melhores jornalistas, os melhores ilustradores, né? E quanto melhor o jornal dele fica, mais audiência atrai. Quanto mais audiência atrai, mais ele é interessante para os anunciantes. E ele atrai mais anunciantes. Quanto mais anunciantes, mais dinheiro ele recebe. Mais dinheiro ele recebe, né? E assim por diante. Então, ele vai montar um modelo competitivo mesmo de jornal, que o cenário de jornais nos Estados Unidos naquele período era um cenário bastante fragmentado, bastante diverso, com vários jornais, e o Pulitzer ele vai meio que começar a dominar esse setor, porque era difícil competir com ele, a não ser que você adotasse um modelo semelhante ao dele, né? Disputasse não mais apenas o leitor, mas disputasse também o investimento publicitário que efetivamente sustenta o jornal, né? Pelo menos no modelo dele, novamente. E isso se torna um modelo muito hegemônico, né? Você, no prazo de algumas décadas, você vai ter basicamente toda a imprensa impressa da costa leste dos Estados Unidos trabalhando nesse modelo de sustentabilidade. Oi? Acho que um som vazou aí. Novamente, esse modelo, eu quero enfatizar e quero destacar bastante para vocês, ele é muito fundamentado na ideia de uma disputa pela audiência, tá? E vão ter vários sistemas que vão aparecer em torno desse modelo do Pulitzer e de outros jornais concorrentes dele, que vão aparecer para dar suporte, né? Por exemplo, a gente começa a ter a medição... Deixa eu só tentar aqui. Se eu consigo dar um jeito. Ele começa, por exemplo, você começa a ter um sistema, por exemplo, de medição, de veiculação, né? Que era importante para os anunciantes saberem quais jornais tinham mais leitores, porque isso era uma coisa que basicamente era um achômetro, né? Você começa a ter uma sofisticação também dos sistemas de distribuição de jornais, né? Os jornais eles começam a ficar um pouco mais eficientes, né? Na maneira como eles são distribuídos e vendidos, né? Então, você tem uma profissionalização de vários setores em torno do jornalismo ali, muito em torno de dar suporte a esse trabalho competitivo que esses grandes jornais tinham e que os anunciantes deles também tinham, né? Que vai aparecer, em torno desse modelo de jornal que vai florescer, por exemplo, a estrutura da agência de propaganda, né? Que vai aparecer uma nova linguagem também, que vai ver no jornal uma válvula de escape para uma necessidade de comunicação com os públicos, né? Principalmente, novamente, a gente vai ver que é um período ali do final do século XIX, início do século XX, pós-industrialização, em que você tem a introdução de muitos produtos novos, bens de consumos novos para a população, e você precisava apresentar esses produtos, apresentar essas empresas. Então, se unem duas forças, né? Você tem um volume de investimento que começa a ir para os jornais muito alto, que vai consolidar um pouco esse sistema, né? Aqui, só para vocês terem uma noção, é uma imagem da época da NW Wire, que é uma das primeiras agências de propaganda dos Estados Unidos, né, que ficava na Filadélfia, e é interessante você entender que, por exemplo, a própria ideia de propaganda vai aparecer porque as agências eram representantes dos jornais, né? Elas não trabalhavam para os anunciantes, elas eram agenciadoras de espaço, elas trabalhavam com corretagem, né? Então, os jornais eram tão centrais nesse processo que a gente hoje, até quando eu vou explicar para meus alunos assim a origem da agência de propaganda, eu digo, no início as agências de propaganda nem criavam conteúdo, elas não faziam nada, elas só tratavam de fazer o porta a porta, o comercial dos jornais, assim que elas começaram a ganhar dinheiro, né? Então, esses sistemas essa cadeia, vamos dizer assim, de produção extremamente eficiente, como eu falei, ela não só vai se consolidar e vai se tornar hegemônica durante todo o século XX, depois, né? Mas ela vai ser um modelo que vai ser utilizado, de maneira geral, por toda a mídia empresarial
no século XX, tá? A mídia de entretenimento vai trabalhar com um modelo parecido. Quando o rádio vem rapidinho, como o rádio não tinha essa possibilidade de vender, né, assinatura, o exemplar, o rádio vai descobrir muito rápido que o modelo de sustentabilidade por publicidade é um modelo, pelo menos nos países que tem uma rádio privada, né? Obviamente que a gente tem países com broadcasting estatal, né? Mas quando você tem uma rádio privada, rapidinho eles percebem que essa relação com o anunciante, com o mercado publicitário, com o reclame é importante e muito rápido os jornais vão se adaptar para isso, a televisão vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente tem uma história da mídia que ela está intimamente ligada com esses modelos de negócio, né? Isso acho que é bastante óbvio até. É, e aí é que é importante a gente destacar como isso é um modelo de competição, tá? Eu vivo, acho que é um ponto de partida importante quando você quer entender o que é marketing, porque todo mundo fala sobre marketing, ouve falar sobre marketing, usa palavras do marketing, mas raramente a gente para pensar e dizer, mas o que é marketing em si? A gente, marketing é um trabalho de comunicação, um trabalho de vender, a gente associa muito marketing a vendas, né? E, na verdade, marketing é uma teoria, né? Existem várias abordagens sobre como você lida com negócios, com venda, com comunicação. Marketing é uma visão sobre, é uma maneira de ver o gerenciamento de empresas, o gerenciamento de negócios, né? Mas é principalmente uma visão sobre a competição. Toda teoria de marketing básica, ela é uma competição, ela é uma teoria tentando descobrir a maneira de se competir melhor, tá? Então, marketing, basicamente, quando você está estudando marketing, você está estudando uma técnica que te ajuda a se tornar mais competitivo, num cenário de competição. E eu vivo dizendo para meus alunos, assim, num cenário que não tem competição, você precisa muito pouco de marketing, porque você não está disputando nada, né? Você não está precisando convencer as pessoas de nada, você não está precisando argumentar nada, né? Porque, por exemplo, quando você tem um monopólio, você é a única opção que as pessoas têm para comprar um produto ou adquirir um serviço, você não precisa fazer muito esforço, as pessoas ou vão comprar com você ou não vão comprar, né? Então, no máximo que você precisa fazer é o que a gente chama do push, né? Do empurrar o seu produto para o público, mas isso não é marketing, né? Isso é um trabalho de comunicação, de promoção, mas não é marketing. Marketing, eu reforço, ele floresce quando tem competição. E, inclusive, ele é mais necessário na medida em que você tem um cenário mais competitivo, né? Poxa, mas aí que está o ponto da gente aqui, né? Mas a gente está enfrentando realmente um cenário de competição. É por isso que eu retorno um pouco para essa lógica do Pulitzer lá no século XIX, né? O modelo de negócio que ele vai criar e que vai se consolidar no século XX é um modelo que ele vai envolver várias camadas de competição. Os jornais, as mídias conglomeradas, elas vão concorrer pela audiência, né? Elas vão concorrer pelos anunciantes e elas vão concorrer também por conteúdo, né? Porque o conteúdo é uma maneira delas atingirem a audiência e, por consequência, os anunciantes. Então, por exemplo, é muito comum que os jornais eles disputem pelo furo, né? Quem é que dá uma notícia antes, ou em alguns casos, vai ter alguns momentos em que os jornais eles disputam o contrato de jornalistas importantes, de pessoas que escrevem, que atraem audiência, né? Então, o cenário capitalista do jornalismo, ele vai cada vez mais trabalhar essas três formas gerais, esses três eixos de competição, e uma coisa que vai ser bastante uma consequência que raramente se chama atenção, mas esse cenário competitivo ele vai fazendo o peixe grande comer o peixe pequeno, né? Com o tempo, a gente vai tendo uma concentração muito grande de poder em determinados atores do mercado que são mais competitivos, pelo simples fato de que eles conseguem competir. Eles têm escala, eles têm redução de custo, fica difícil bater com eles, né? Especialmente se você pegar a segunda metade do século XX, quando a gente vai ter uma ampliação das redes nacionais de comunicação, né? E que você começa a ter conglomerados que estão concorrendo nacionalmente em vários países do mundo, especialmente se a gente considerar um país continental como o Brasil, né? Você começa a ter redes de jornais, redes de rádio, redes de TV,
Então, o poder que uma rede dessas consegue acumular, a capacidade que ela tem de mobilizar recurso, torna ela extremamente difícil de se competir contra. Até hoje a gente ainda vive as consequências de um cenário que se consolidou no Brasil e que é meio singular no mundo, de uma TV privada, por exemplo, que ela concentrou um poder muito grande na mão dela e que até hoje tem suas repercussões, que é a Rede Globo, né? A Rede Globo, em alguns momentos ali dos anos 70 e 80, especialmente nos anos 80, ela tem um domínio da audiência brasileira que é um absurdo. Não tem paralelo no mundo. Uma rede que concentre tanto, uma rede privada, né, que concentre tanta atenção assim da audiência do país, né, a ponto de você ter audiência em alguns momentos-chave lá de 90% dos televisores ligados no país, mais, né? Tem a famosa final o capítulo final do de Rock Santeiro, que basicamente se existia um televisor ligado no Brasil, ele estava ligado em Rock Santeiro, na Globo, né? Isso é um negócio que é estudado, assim, né? De como é que a gente teve uma consideração de poder tão grande. Só que o que poucas vezes as pessoas falam, a gente tem várias críticas históricas que a gente faz a esse modelo brasileiro e a essa hegemonia da Globo, né? Mas uma coisa que pouca gente fala é justamente como é que a Globo atingiu essa hegemonia, não apenas por uma relação de proximidade que ela teve, né, com o regime militar no Brasil e com a situação política do país na época, mas especialmente a Globo, dentre os canais de televisão que estavam atuando no Brasil, e isso ela já tinha um pouco aplicado no jornal também, ela soube entender esse jogo da competição pela audiência e pelo anunciante, né? Até hoje, no mercado publicitário, por exemplo, a Globo é a referência para você falar de como é que uma empresa trata o comercial dela, né? A Globo ela tem uma estabilidade de programação, ela pensa programas que têm apelo para o anunciante, ela organiza uma audiência dentro de uma lógica que ela entrega um bom conteúdo editorial para o anunciante botar o anúncio dele, né? Mesmo em momentos em que a Globo, por exemplo, teve uma disputa mais acirrada pela audiência ali, a gente viu nos anos 90 mesmo, né? Que teve momentos em que a Globo foi ameaçada pelo SBT, mas se a gente considerar só a televisão, qualquer competidor dela não chegava perto da capacidade de captação de verba publicitária que a Globo tinha. E isso faz com que a Globo tenha uma capacidade de investimento em profissionais, em qualidade de produção, em qualidade técnica, tecnologia, né, contratação de... Ela vai buscar conteúdo e formatos de conteúdo fora do país em alguns momentos, né? Então, esse potencial de investimento da Globo vai tornar, novamente, aquele ciclo que a gente falou, né? Vai tornar ela um exemplo muito claro de como esse ciclo, quando ele pode causar uns desequilíbrios, né? Uma empresa que é altamente competitiva, pela audiência, pelos anunciantes, pelo conteúdo, ela vai obliterar qualquer alternativa a ela, né? E a Globo, durante muito tempo, faz isso na televisão brasileira de uma maneira, eu só não digo exemplar, porque exemplar tem uma conotação positiva, né? Que é um negócio que tira um pouco de diversidade, tira uma série de possibilidades de uma diversificação da mídia brasileira, né? Se vocês vão olhar outros cenários de mídia de países que têm uma economia semelhante à nossa, você vai ver um cenário um pouco mais equilibrado, né? É bem interessante analisar por esse ponto de vista. Só que aí é que está o ponto, né? A gente não está mais no século XIX, tá? Isso que eu estou falando sobre essa consolidação do século XX, que vai surgir no século XIX lá, esse modelo, e vai se consolidar no século XX, ela serve para a gente entender um pouco que tem uma lógica, que quando a gente está falando de mídia digital, especialmente se você considerar aqueles discursos meio utópicos que existiam ali na virada do século XX para o XXI, né, sobre a internet, meio se essa emergência da aldeia global e que todo mundo da democratização da comunicação e que todo mundo ia ter acesso a tudo, e todo mundo ia poder falar na internet, um empoderamento das pessoas, né? Isso cria uma narrativa de que a relação da mídia com essas lógicas capitalistas, assim, desapareceu, né? E a gente resetou a história, né? Então, a internet teria vindo para basicamente recriar a relação que a gente tem com a mídia, tanto como
jornalistas, produtores de conteúdo, pessoas comunicadores, né, chamando de maneira mais geral, como consumidores, né? É uma nova relação, é uma relação que muitas vezes vai ser muito celebrada, que vai ser muito, a gente, meio tratada como um advento de um futuro prometido, que nos foi prometido, nos tinha sido subtraído, né? A gente vai ver bastante isso, principalmente numa lógica contra-hegemônica, né? A internet, ela muitas vezes é vendida como espaço em que a gente vai resistir ao poder da Globo, ou seja lá qual mídia hegemônica que a gente está mencionando, né? Então, por um lado, realmente, né, as tecnologias digitais elas vão dar para a gente uma série de possibilidades de comunicação que a gente não tinha antes. Um problema que a gente tinha muito grave e que prejudicava a democratização da comunicação era uma questão de custo, né? As redes digitais gradativamente vão reduzir o custo de comunicar. Ao mesmo tempo, a gente tinha vários canais que eram bastante limitados, né? Por exemplo, concessão de rádio e TV sempre foi limitada, porque, afinal de contas, é um recurso limitado, né? Enquanto que na internet, não, né? Não existe um limite, né? A informação, ela pode ser reproduzida e copiada e expandida para onde eu quiser. Então, você tem realmente uma possibilidade muito grande de se oferecer uma alternativa. Inclusive, no início da internet, a gente usava muito esse termo, né? Mídia alternativa. Né? A gente pensava uma alternativa ao modelo que imperava. E esse modelo comercial, esse modelo político, esse modelo de estruturação, da própria ideia do que é notícia, né? É, mas é meio complicado, porque com o tempo a gente viu que não é tão fácil assim como a gente imaginava, né? Uma das coisas que vai acontecer já bem rápido, na primeira década do século XX, do século XXI, é que à medida que todo mundo está comunicando, a gente começa a perceber que talvez tem gente demais comunicando. Não no sentido de que as pessoas não têm direito à comunicação, né? Mas no sentido de que a gente não consegue acompanhar. E muitos de vocês devem ter muito essa sensação ainda hoje, né? À medida que eu abro o meu computador e começo a querer acompanhar o que está acontecendo, eu começo a ter uma relação meio vertiginosa, né? São tantas notícias, é tanta coisa para ler, é tanta coisa para acompanhar, é tanta coisa para ver, que a gente acaba sempre interrompendo. Quando eu tinha lá em torno dos 20 anos, eu assinava um jornal, no café da manhã, enquanto eu estava tomando, abria o jornal e lia o jornal inteirinho. Né? Ficava uma hora tomando café, lendo o jornal, e tinha aquela sensação assim, de esgotar o jornal, né? Se eu não terminava de ler ele, eu deixava, voltava de noite e voltava a ler ele. Hoje em dia, eu não consigo dar conta de ler as manchetes no aplicativo do portal de notícia que eu leio, né? Você tem que fazer uma seleção, porque você tem essa sensação de que não dá tempo, de que eu tenho muita coisa. É, uma outra coisa que eu chamo bastante atenção, né? Se vocês forem para além do consumo de notícias, né? Eu não consigo dar conta de todos os livros que eu quero ler, de todos os filmes que eu quero ver, de todos os quadrinhos que eu quero ler, de todas as músicas que eu quero escutar, de todos os videogames que eu quero jogar. Se for pensar, tudo que o mundo hoje me joga no colo e diz isso aqui está disponível para você consumir, eu não consigo dar conta. Mesmo que eu passe o dia inteiro vendo filme, eu não consigo ver todos os filmes que eu gostaria de ver. E eu não estou falando só de ver os filmes bons, tá? Ah, não, eu vou selecionar só os filmes bons e vou parar de ver os filmes ruins, porque eu não tenho tempo. Mesmo se eu me concentrar só nos filmes bons, eu não consigo. Porque eu estou com um histórico de mais de uma centena de anos da história do cinema, que tem um monte de filme que eu gostaria de ver, que foi produzido desde antes de eu nascer, que estão disponíveis para mim de uma maneira ou de outra. Como eu tenho filmes que estão chegando, que antes não chegavam, filmes do Oriente, filmes de África, né? A gente tem produção audiovisual, mesmo no país, no Brasil, que não existia no volume que existe hoje, né? Então, a gente tem essa sensação do excesso, né? Que a gente está sendo sobrecarregado por uma série de conteúdos que estão disponíveis para a gente e que a gente não consegue dar conta, né? Viviane comentou ali, essa sensação é cada vez maior, nos resta selecionar algumas fontes e seguir nelas.
cuidando para não ficar parcial demais, exato. E aí a gente começa a ter esse conjunto de mal-estar, né? Que é assim, por exemplo, um deles, a gente tem a sensação de que a gente não consegue consumir tudo que a gente gostaria. A gente tem uma sensação muitas vezes que a gente perdeu tempo, né? Eu estava aqui, fiquei vendo meme numa rede social e não li o livro que eu tinha que ler, né? Então a gente tem uma sensação de que a nossa atenção também está sendo desviada. Por um outro lado, a gente tem essa sensação da bolha, né? Quando você fala assim, cuidando para não ficar parcial demais, é muito isso, né? Como você não dá conta de tudo, você começa a só ler algumas coisas que você já tem um interesse prévio ou que corroboram alguma visão de mundo que você já tem. Então, com o tempo, a gente começa a falar de bolhas, né? Eu estou dentro da minha bolha, eu só consumo o que tem para mim, e não é porque eu quero só, é porque eu não consigo fazer de outra forma. É inviável eu dar conta de tudo. Imagina se eu não consigo dar conta nem das informações da minha bolha, eu ainda vou ter que ler informação sei lá, de fake news lá, porque eu tenho que estar a par das fake news, então eu não vou, é perda de tempo, né? Então, é frequente eu preciso de alguém que me dá faz uma curadoria, que me dá um guia, né? Então, todo mundo conhece alguém que atualiza a gente sobre uma área que a gente não está acompanhando direito, né? Então, a gente começa a ter várias camadas desse filtramento da comunicação que vão formando bolhas e subbolhas que são bastante difíceis de contornar, né? Então, a gente fala um pouco hoje de arquiteturas de excesso, né? A gente começa a criar uma espécie de organização, uma arquitetura que vai lidar com esse excesso informacional no qual a gente está inserido, né? Então, aí é que está o ponto que eu quero chegar um pouco sobre a abordagem do marketing digital e da mídia digital que eu vou tentar construir com vocês, tá? Que é que depende que vocês entendam um pouco que o cenário que a gente tem vivenciado de cerca de 30 anos para cá, fazendo um arco bem abrangente, aí eu estou falando de 3 décadas, que parece uma enormidade, mas na verdade passa bem rápido, né? Mas é que a gente passou de um cenário de escassez para um cenário de excesso, tá? Durante a maior parte da história da humanidade, eu diria que até então, toda a história da humanidade, né, a gente experimentou o consumo de informação e cultura dentro de uma lógica de escassez. Mais frequentemente a gente se via numa situação de falta de informação, de falta de opções, de falta de alternativas, do que a gente se via numa opção de excesso de alternativas, né? E aí, de uma hora para outra, a gente pula para o outro extremo, né? Hoje a gente não tem exatamente uma escassez de informação, tá? A gente tem, de maneira geral, um excesso. Eu gosto muito de lembrar também, quando eu era adolescente, como a gente muitas vezes vivenciava. Eu tenho 2 filhos que têm 15 anos, né? E eles estão sempre ocupados, né? Eles estão sempre consumindo alguma coisa, eles estão sempre lendo alguma coisa, eles estão sempre vendo um filme, eles estão sempre conversando sobre alguma coisa, e eles também têm essa sensação de não dar conta de tudo. Eles reclamam muitas vezes, né? Que eu tô com muita aula e eu não estou conseguindo jogar o videogame que eu queria jogar, né? Tudo. E eu fico contrapondo a eles a minha adolescência, na idade dele, eu passava o dia inteiro andando para lá e para cá na minha cidade, lá, jogando bola, é, lendo quadrinho, mas a maioria das vezes eu ficava desenhando no caderno porque eu não tinha o que fazer, né? E aí chegava, sei lá, o domingo, a gente ligava a TV no Faustão, não porque o Faustão era o melhor programa que existia, era porque basicamente era o único programa que tinha na nossa cidade, né? Então, era uma experiência de escassez muito grande, que se eu quisesse, as bandas que eu escutava eram as bandas que tocavam na rádio, os jornais que eu lia eram os jornais da minha cidade, então, assim, eu não tinha muita alternativa, né? E aí, de repente, hoje, para eles têm uma possibilidade, por exemplo, tem um dos meus filhos que esses dias estava escutando bandas de metal russo. Eu não sei de onde que ele conseguiu tirar e conhecer essas bandas, né? Então, as opções que ele tem são incomparáveis, né? Ao mesmo tempo, olhem que contraditório, né? E há um cenário que eu acho que muitos de vocês vão reconhecer de maneira muito, muito forte, né? Esse cenário de excesso, ele não é exatamente um cenário de distribuição democrática
do acesso à informação, ao entretenimento, ao conteúdo, né? Muito pelo contrário, à medida que esse acesso se consolida, a gente consegue observar várias dinâmicas que, na verdade, não só criam desigualdades novas, mas intensificam desigualdades que já existiam, né? Então, veja como o interessante na contradição. A gente tem um contingente populacional no Brasil mesmo, muito amplo, que vive em desertos informacionais, né? Desertos de notícia, né? Então, só que eu me pergunto assim, muitas vezes essas pessoas, em alguns casos, claro, principalmente quando se tem um acesso limitado à conexão, à conectividade, tudo, efetivamente você tem pessoas que estão desconectadas da rede, né? Mas o que eu acho interessante é que tem um contingente muito grande de população que ela vive, é, que eles vivem ao mesmo tempo experimentando excesso e ao mesmo tempo escassez. Não sei se faz sentido, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É, a pessoa tem um volume gigantesco de coisa para consumir, de informação, de entretenimento, de notícia até, mas é como se ela não tivesse opção. Ela é mais do mesmo, ela não consegue acompanhar, especialmente se a gente considerar o que a gente poderia chamar uma informação, um entretenimento de qualidade, né? A desigualdade ela vai se manifestar nesse sentido muito numa ideia de qualidade mesmo, né? Então, o sonho lá da internet, que lá do início de cada pessoa ia ser uma rede de mídia, né? Existia um conceito que era cada pessoa vai ser um outlet de mídia, né? Cada pessoa vai produzir conteúdo, a gente vai democratizar o acesso à comunicação. Quem estudou comunicação nos anos 80 e 90 era obcecado com a ideia de democratização da comunicação e de repente parece que a democratização estava acontecendo. Só que essa democratização ela aconteceu e aí para a gente entender o desvio que a gente pegou que deu meio errado, né? Ela vai ser assumida, ela vão ter uns sujeitos que vão se apresentar como campeões dessa, entre aspas, democratização, que são esses sujeitos que vão apresentar para a gente essas plataformas, né? Plataformas que facilitam que todo mundo tenha acesso à comunicação, à internet, a criar um perfil, a criar conteúdo, né? Então, esse cenário um pouco de utópico aí, ele começa a se parecer cada vez mais com um cenário de sobrecarregamento e de, como é que eu vou dizer, e de dificuldade de discernimento, né? Dificuldade de escolha, né? Vamos dizer assim. Inclusive no sentido da gente separar o joio do trigo. Eu vou, mais uma vez, fazer um retrospecto para o cenário midiático anterior, né? A gente sempre, na verdade, já houve anteriormente algumas preocupações com o excesso de mídia, né? Isso foi muito comum, por exemplo, nas últimas décadas do século XIX, quando a gente falava de excesso de TV, né? Quando a TV a cabo aparece em alguns países do mundo, você começa a falar assim, tem muitas opções de TV, para que tanta TV? Para que tanta informação? Para que tanto entretenimento, né? E a ideia, muitas vezes, que você tinha do zapping, né, das pessoas ficarem trocando de canal e não conseguirem ter uma atenção direcionada para um ou outro conteúdo. Isso, inclusive, vai formatar o conteúdo da TV para o conteúdo da TV ser mais rápido, ser mais... Os formatos são mais fragmentados, né, para tentar não perder essa audiência, né? Então, muita gente na época criticava. Mas, novamente, a gente não tem essa comparação que a gente enfrenta hoje, né? O que a gente começa a enfrentar é um processo de que paradoxalmente, essa comunicação, essa capacidade de comunicar amplamente acessível, ela vai ter um impacto na própria percepção de qualidade que a gente tem. Existe esse conceito de arquiteturas de excesso, ele é bastante importante porque ele fala um pouco isso, né? Os autores que trabalham com arquiteturas de excesso falam um pouco isso, né? No momento que você tem muita comunicação, os critérios para separar o que é bom e o que é ruim, eles são alterados. E muitas vezes eles colapsam, né? Quando a gente tem uma quantidade muito pequena de coisas para decidir o que é bom e o que é ruim, separar o joio do trigo, a gente consegue montar critérios muito rápido, que permitem para a gente identificar o que é bom e o que é ruim. Mas quando a gente está sobrecarregado, a gente começa a ter dificuldade para identificar. Até porque a gente começa, a tendência é que num cenário de acesso,
a gente receba mais conteúdo ruim. Eu estou fazendo um julgamento muito abrangente, tá? Eu estou entendendo por ruim qualquer coisa realmente que seja de baixa qualidade. Pode ser baixa qualidade ética, pode ser baixa qualidade técnica, pode ser baixa qualidade de pouco aprofundado, de pouco engajante, de pouco apelo. Mas, assim, se vocês pensarem que muito do que a gente está recebendo de informação hoje é fotos aleatórias de mídias sociais ou notificações do aplicativo de entrega que fica mandando mensagem para mim no SMS, ou gente que fica me telefonando para me oferecer algum tipo de serviço. Então, a gente começa a receber muita informação que, na verdade, não acrescenta nada, né? Então, boa parte dessa sensação de excesso também é tomada por coisas, mesmo se a gente considerar conteúdo midiático, né? Boa parte, sei lá, do que está aparecendo para a gente na TV é feito com baixo custo para encher linguiça, né? O reality show é uma boa manifestação disso, por exemplo, no cenário da televisão. Na internet mesmo, a mídia social, ela preenche a linguiça dela com postagens de pessoas comuns aleatórias, né? Então não é um conteúdo que está mirando uma alta qualidade, é um conteúdo mais cotidiano, que não tem em si nada de errado, mas que eu digo é que não é um conteúdo assim que a gente comece a entender ele como um conteúdo de altíssima qualidade, né? Então, muitas vezes as pessoas elas começam a perder essa noção de qualidade, até de repertório mesmo, né? E nenhum outro identificar esse cenário de contradição, de excesso e ao mesmo tempo escassez, né? Essa convivência lado a lado do excesso e da escassez, é bem fácil até, estatisticamente, a gente tem muitos indicadores da desigualdade de acesso à informação e à comunicação. Acho que, novamente, isso é super pertinente para os cenários em que vocês, as organizações de vocês se inserem, né? Mas como é que a gente vai falar de marketing digital usando os parâmetros que a gente usa para falar de marketing digital de corporações de atuação nacional, que concentram seus negócios lá em sudeste, sul do país, são mais populosos, têm maior poder aquisitivo. Então, a referência muitas vezes que você vai ver da prática do marketing digital está muito para o público-alvo dessas empresas lá. E a gente vai falar, por exemplo, de grandes desertos de notícia que existem pelo país, né? Eu tenho amigos que trabalham com comunicação digital no Norte e Nordeste e que muitas vezes eles estão precisando, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com uma empresa que ela fabrica motopeças, né? Peças para motocicleta. E um dos negócios dele é ficar monitorando pequenos influencers do Norte e Nordeste do Brasil, porque eles não têm, em muitas cidades, uma estrutura de mídia estabilizada. Então, eles têm que literalmente procurar a página do Instagram do mecânico da cidade para entrar lá no acordo com o cara, para o cara fazer propaganda para eles, para vocês verem. Sabe? Então, tem muitos lugares em que você não tem, tanto por uma questão populacional, como uma questão econômica mesmo, um cenário de mídia bem abrangente, bem populoso, com muitas opções, né? E por outro lado, eu acho que é o caso mais forte para a gente discutir isso, né? É a questão do literal acesso à internet, né? Tem pessoas que realmente vivem desconectadas, ou mesmo quando elas têm uma conexão, a conexão é super limitada, né? A operadora limita quais aplicativos a pessoa pode usar, tem alguns aplicativos que ela pode usar de graça, então a tendência é que ela vá usar mais esses aplicativos, né? É, Em alguns casos você tem uma velocidade de internet, por exemplo, né? Se você vai pegar qualquer curso de marketing de São Paulo, a máxima deles há anos é dizer, não, o futuro do marketing de conteúdo é em vídeo, produza vídeo, migre para o vídeo, eles ficam batendo nessa tecla. Eu vou dizer, tipo, mas vê, se você tem uma conexão mais modesta, se você só for consumir conteúdo em vídeo, você vai sofrer um pouco, né? Porque dependendo do conteúdo de vídeo, não dá para, mesmo no celular, assim, com pouca definição, você consumir indiscriminadamente, né? Mas você entende que eles estão falando de um outro perfil de público, né? Então é um perfil muito excludente mesmo. Então esse cenário, embora esses dados que a gente está vendo aqui na internet são ainda do censo, feitos a partir de uma atualização do censo anterior, não são os dados mais atualizados do censo, mas você consegue enxergar direitinho como é que o impacto da renda tem no acesso a uma internet
viável, né, para o consumo de vídeo, por exemplo. E tem um outro aspecto que eu acho sempre importante da gente sempre ter em mente, sempre ter no radar, que é a questão do letramento digital, né? Não só para saber usar as aplicações, de conhecer as aplicações, mas também para ter um senso crítico, né? Você entende, por exemplo, questões de privacidade à medida em que você tem uma discussão pública, que tem uma discussão na sociedade, mas principalmente que tem uma discussão nos ambientes educacionais, né? Então, muitas vezes, isso eu acho que em maior grau, menor grau, a gente está pecando em todos os lugares do Brasil, mas em alguns mais do que outros, obviamente. É, falta educação, falta letramento digital, né? Então, as situações de desigualdade muitas vezes vão criar cenários muito duros para você. E aí, novamente, o cenário que a gente vai discutir mais adiante, mas em que você vai ter que fazer essa expansão, por exemplo, de uma organização que vai trabalhar, por exemplo, comunicação popular e que muitas vezes tem que ser criativa para lidar com esses cenários adversos, tanto de acesso à tecnologia como de letramento digital, né? Até mesmo para sustentabilidade, né? Para você organizar, por exemplo, sistemas de apoio, né? Eu vivo, para dar um exemplo muito prático, né? Muitas organizações independentes, elas adotam um sistema de financiamento coletivo em que você pede literalmente para as pessoas que lhe apoiam a fazerem algum tipo de assinatura, trabalharem com um sistema meio de colaboração sistemática, como, sei lá, um Patreon, um Apoia-se, né? Mas isso exige que você também entenda um pouco esses mecanismos, quando você faz o cadastro, como é que faz o acompanhamento, é, sabe? Dependendo do cenário que você tem, isso não é da cultura, né? Uma coisa é você trabalhar um pouco com um monte de jovem que está acostumado a trabalhar com financiamento coletivo para os projetos deles. Outra coisa é você pegar um público que não entende muito bem o conceito de financiamento coletivo. E como é que você vai trabalhar esse convencimento para o apoio, né? Então, são cenários bem complicados, né? Enfim, deixa eu só dar uma acompanhada aqui na hora, porque, como eu falei, de vez em quando eu me desorganizo no tempo e vou passando, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter, eu acho que em vários perfis de público, eh, essa contradição do estar consumindo muita mídia, mas ao mesmo tempo estar vivendo num cenário de escassez, né? Tanto, novamente, os adolescentes que a gente vai ver pelo Brasil inteiro, com maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, você vai ver essa extrema. A gente geralmente fala muito dos adolescentes, porque os adolescentes acabam sendo, né, o exemplo preferido da gente para falar de excesso de mídia, né? Mas a gente vai ver muito esse não desgrudar o olho do celular, que a gente começa a perceber como não saudável, ao mesmo tempo essa sensação de que eles precisam consumir outras coisas, de que eles precisam olhar para outros lugares, né? Então, e aí a gente entra um pouco nessa lógica da concentração, né? Porque se isso era um problema lá na mídia tradicional, era um problema de natureza econômica muito claro, né? Os caras tinham a grana para investir nas mídias, tinham acesso político às concessões, então era pouca gente que tinha o controle da mídia, né? O que aconteceu com a internet, particularmente, né? E como isso vai afetar o tradicional modelo de jornalismo e vai fazer surgir um novo. Um dos argumentos que eu vou fazer para vocês em cima dessa questão da competição é justamente entender que, na prática, a gente está passando por um cenário que tem alguns paralelos com o que o Pulitzer enfrentou. Você tem organizações de mídia que, no momento em que elas aceitam que a internet é a nova arena em que elas vão trabalhar, né, elas começam a tentar entender como é que elas vão montar modelos de negócio lá. E esses modelos de negócio muito rápido começam a passar a ser pautados pela lógica de competição. E aquela mesma competição que a gente falou, competição por audiência, competição por anunciante, competição por conteúdo, tá? A gente vai ver bastante isso
no início da internet, por exemplo, com a corrida dos portais, né? Vários órgãos de mídia tradicional quiseram entrar na internet com esses mega portais em que você encontrava todo tipo de conteúdo ali. Alguns ainda, até hoje, sobrevivem, né? O UOL, no Brasil, ainda é um resquício desse modelo, né? E a ideia do portal, ela era muito baseada na ideia da propaganda, né? Então, quanto mais audiência o portal atrair, mais fácil é vender esse portal para o anunciante publicitário, né? Se a gente está falando, por exemplo, de mídia independente, a internet ela traz uma alternativa para a gente, por exemplo, não depender de publicidade. Uma das lógicas, geralmente quando a gente fala de mídia independente, é independência em relação ao quê? A gente fala independência em relação às estruturas de poder, em relação às estruturas econômicas, mas um dos sentidos mais literais para a mídia independente é uma mídia independente, inclusive, da publicidade, da influência que a publicidade exerce sobre o conteúdo, né? Então, a gente começa a buscar outros modelos de financiamento, de sustentabilidade que não são baseados tanto em publicidade, mas os modelos que vão primeiro aparecer são os modelos ainda baseados em publicidade, e em publicidade intrusiva, tradicional, o banner, o anúncio pago, tá? À medida que a gente começa a explorar essas outras alternativas, a gente começa a entender um pouco assim, beleza, então a gente tem como montar uma proposta de conteúdo que não seja tão baseada em competição, né? Um jornalismo, por exemplo, que possa ser trabalhar uma noção mais comunitária, sustentado por apoiadores. Sim, mas a gente também tem que entender um pouquinho que esse cenário de escassez criou uma competição pela atenção. E a competição pela atenção é uma coisa nova. Como eu falei, vejam, os cenários anteriores eram baseados em três competições: competição pela audiência, competição pelo anunciante, pelo volume de investimento publicitário, e competição pelo conteúdo. As plataformas digitais, especialmente o que a gente chama de mídia social, elas inauguraram um outro tipo de competição que concentra um pouco essas três, que é o que a gente chama de competição por atenção. Para um Facebook, para um Instagram, pouco importa o que você está fazendo no Instagram, ele quer que você esteja no Instagram, ele está disputando a sua atenção bruta, porque o que ele vende para o modelo de negócio dele é a atenção da gente. Então, essa imagem do jovem grudando o olho na tela o tempo inteiro é uma métrica para eles essencial, porque eles estão vendendo essa atenção, eles estão vendendo esse olhar. Então, vejam como é interessante, não se trata simplesmente deles oferecerem conteúdo, se trata deles montarem um artefato tecnológico de altíssima, talvez, e quando eu falo artefato tecnológico, eu estou falando do que a gente tem de mais de ponta na tecnologia humana hoje, inteligência artificial. Alguns dos maiores investidores em inteligência artificial são as mídias sociais, tá? Então, eles estão investindo alto num artefato que consegue, de forma muito automatizada e pervasiva, né, criar um apelo para a nossa atenção que é difícil de superar, né, que é difícil de competir. E aí, muitas vezes, a gente vai ver as organizações de mídia, mesmo as tradicionais, entrando em crise, porque elas não conseguem mais exercer apelo. Elas não conseguem, não é que elas não têm audiência, não é que elas não têm anúncio publicitário. O que elas não conseguem mais ter é a atenção. Elas começam a entrar até numa espécie de pânico pela atenção. Começam a utilizar recursos desesperados, né, para chamar essa atenção. Então, muitas vezes, o que o marketing digital vai trabalhar é mais uma maneira da gente navegar nessa disputa pela atenção, tá? Existe um conceito que a gente está resgatando bastante quando a gente fala de mídia digital, que é o conceito do gatekeeper, ou do porteiro, né? Aqueles que têm uma formação aí de jornalismo mais antiga vão reconhecer o conceito, né? A ideia do gatekeeper era uma ideia usada para explicar como é que a mídia fazia, de certa maneira, um agendamento, decidia institucionalmente o que entrava, o que não entrava no radar da mídia, né? Então, em tese, os gatekeepers, ou os gestores que cuidavam do conteúdo editorial da mídia, eles faziam um filtramento, né? Então, de tudo que chega, em qualquer setor que você imaginar, no cinema, na música, no jornalismo, né?
você tem muita informação, conteúdo, gente nova chegando. O gatekeeper é o cara que conhece tudo que está chegando, faz uma curadoria e ele decide editorialmente o que vai para o ar, ele decide editorialmente o que vai ser publicado, tá? Então, é bastante interessante porque tem um autor chamado Clay Shirky, que ele faz esse contraste de maneira muito clara, né? Ele vai dizer, ó, a figura do gatekeeper era uma figura que ela fazia essa curadoria e o modelo do gatekeeper era baseado todo na ideia de filtrar e depois publicar, né? Então, primeiro você filtra, você decide, você seleciona, e quando você tiver tudo selecionado, moldado, formatado, aí você publica. Então, por exemplo, é esse modelo do gatekeeper que vai levar a gente a cobrar uma responsabilidade da mídia quando a mídia comete erros, por exemplo. Em teoria, a mídia é responsável por tudo que ela publica. Se alguma coisa está sendo publicada no Jornal Nacional, é porque o editor do Jornal Nacional decidiu que vai estar lá. Então, ele tem uma responsabilidade. Ele não pode dizer que uma matéria foi parar no Jornal Nacional sem querer, né? Inclusive, pode-se dizer que um dos principais papéis dos grandes grupos editoriais é o papel de gatekeeper, é o papel de dizer para a gente o que é relevante e o que não é. Né? É assim, vocês devem ter visto já também aquele conceito da notícia do rabo que abana o cachorro, né? É o jornal que vai garantir que nas capas dos jornais, em teoria, o rabo não vai abanar o cachorro, né? Que a notícia que importa é a que vai ser colocada prioritariamente. Acontece que a internet, ela mudou o cenário. Ela permite que todo mundo publique. E ao permitir que todo mundo publique, como a gente viu, ela cria o excesso, e agora a gente precisa lidar com o excesso. E aí aparece essa grande solução miraculosa do século XXI para nos ajudar a lidar com o excesso, que é o algoritmo. O algoritmo, ele inaugura uma era em que a gente está publicando tudo e depois filtrando, né? Então, o algoritmo, ele é um instrumento, como eu falei, ele usa inteligência artificial, ele monitora o que eu estou fazendo quando eu estou usando os meus aparelhos, o celular, quando estou usando as aplicações, né? Ele aprende o que eu gosto e ele começa a aprender a selecionar o que me interessa. E ele vai começar gradativamente a fazer a curadoria. Vejam que é uma curadoria que, embora ela tenha uma origem humana, no sentido de que alguém programou essa curadoria, né? Alguém programou o algoritmo, a decisão que ela faz não passa por humanos mais. Ela independe da ação humana, né? Inclusive da minha ação. O Instagram decide o que vai aparecer para mim por conta própria. Eu não digo para o Instagram o que eu quero ver. Ele descobre. E assustador é que eles são muito eficazes nisso. Esses algoritmos são muito eficazes em fazer esse filtramento para a gente, fazer essa curadoria da gente, para a gente, tá? Então, as mídias sociais elas vão trabalhar muito nesse processo de, inclusive, fomentar o excesso, né? Fazer o excesso se tornar um problema cada vez mais grave, porque o negócio deles é vender o filtro, é vender o algoritmo. Eu não uso o Instagram porque o Instagram é uma ferramenta legal de usar, é porque o Instagram ele me educou para um filtramento que está mais adaptado para mim. Por isso que muitas vezes quando você muda para uma rede social nova, uma plataforma nova, muitas vezes a experiência no início é meio ruim porque a plataforma ainda está aprendendo o que você gosta, ela está ainda precisando de que você use um pouquinho ela para aprender, né? Então, esse cenário do publique e depois filtre, para o jornalismo, ele é muito, mas muito problemático, tá? Porque se você imaginar o que a gente chama de jornalismo, eu volto lá para o Pulitzer, né? O jornalismo não era só a produção de notícias. O jornalismo era o gatekeeping também. O papel, o poder do jornal, o poder das instituições jornalísticas era o poder de filtrar, dizer o que vai ser, o que não vai ser. Inclusive, elas competiam nisso, elas competiam entre si no filtramento. E essas plataformas digitais, elas emergem para subtrair dessas organizações jornalísticas o gatekeeping. Inclusive, elas vão dizer, o Google, né, o nosso grande amigo Google, ele vai chegar para os jornais e é como se ele chegasse para os jornais e dissesse assim, ó, façam o trabalho de vocês
de produzir notícia. Esse é um trabalho que vocês fazem bem, parabéns. Adoramos jornalistas, continuem fazendo o trabalho de vocês. A gente vai pegar para a gente o trabalho de gatekeeping e, por consequência, o trabalho de publicidade. Porque ele subtrai com o gatekeeping a publicidade. E a gente começa a perceber que a publicidade ela não ia para os jornais atrás do conteúdo, ela não ia atrás do jornalismo, ela ia atrás da atenção das pessoas. Não era nem da audiência, reforço, era da atenção das pessoas. Então, isso desmonetiza o sistema jornalístico tradicional de uma maneira dramática, né? E, ao mesmo tempo, para quem está querendo criar uma alternativa, para quem está buscando construir uma outra forma de jornalismo, ele coloca um desafio, se não um dilema até, né? Como é que eu consigo, né, montar um modelo sustentável dentro de um cenário que é extremamente hostil até, porque ele trabalha muito moendo, né, as organizações menores para gerar um conteúdo para um grande conglomerado que frequentemente não está muito preocupado em dar uma contrapartida, né? Remunera muitas vezes com migalhas, né? E por um outro lado, como é que eu contorno o algoritmo? Porque o algoritmo ele vai montar alguns filtramentos que vão tornar cada vez mais difícil que eu dispute a atenção do público, né? Eu entro na lógica do algoritmo, eu busco contornar esse algoritmo. É importante porque muitas das organizações que talvez vocês se insiram, elas não existem, algumas devem ser mais consolidadas, algumas devem ser um projeto aí, de repente até de vários anos, né? Mas muitas das organizações em que vocês estão inseridos são organizações relativamente novas, né, que precisam ser apresentadas aos públicos que vocês querem atingir, que precisam ser conhecidas, que precisam crescer. Então, se você chega nesse cenário agora para tentar se apresentar para o público, num momento em que existem várias barreiras, várias bolhas, vários filtros colocados e que muitas vezes são colocados novamente por fatores que a gente não controla, que são fatores automatizados, né? Eu tenho que desenvolver algum tipo de estratégia e de técnica para furar a bolha, né? Não só para conseguir manter o engajamento, né? Conquistar pessoas, interagir com elas, mas também, eu reforço, para que eu consiga viabilizar algum tipo de modelo de sustentabilidade, né? Em que eu consiga ter uma perspectiva de que e vejam, por sustentabilidade, eu não falo nem só do financeiro, tá? Eu estou falando de uma sustentabilidade, inclusive, da própria missão, né? Da gente cumprir aquilo que a gente se presta a cumprir, né? Porque muitas vezes se a gente está falando sozinho, se a gente tem aquela sensação de que a gente está sendo sabotado, né? Por um sistema que não favorece o tipo de conteúdo que a gente está fazendo, é extremamente frustrante, né? Então, a gente tem que muito trabalhar esse projeto em torno dessas possibilidades. Só para a gente ter uma noção, esse é o cenário atual de concentração de poder de mídia no mundo, né? Um pouquinho foco nos Estados Unidos, assim, mas se você vai ver esses conglomerados tecnológicos, o tamanho deles, né? Mesmo se você considerar, assim, em comparação assim, com um conglomerado como a Disney, que é um conglomerado gigantesco, né? Uma Amazon, uma Apple, uma Microsoft, uma Google, elas são muitas vezes maiores, né, do que empresas que são super grandes já para os padrões da gente, né? Então, esse volume de investimento que eles têm, esse controle que eles têm dos sistemas de atenção, são bastante assustadores, né? E o pior, né? Eles montaram sistemas de filtramento que, em tese, num determinado momento foram úteis para a gente, porque, vejam, aí eu vou fazer uma pequena apologia da origem do algoritmo, né? Do jeito que eu estou falando, parece que o algoritmo é uma coisa ruim, né? Que ele foi criado porque existe alguém mal que quer atrapalhar a vida da gente, mas não é bem assim, né? É, os algoritmos foram uma necessidade, como eu falei, é a própria experiência de acesso que a gente vivenciou que gerou uma demanda
por um algoritmo de filtramento, né? Vocês devem lembrar, para quem também usou mídias sociais lá no início, ali da década passada, né? Você entrava numa mídia social como o Facebook, por exemplo, e você ia lá e via 15 vezes a mesma notícia compartilhada, tinha muita repetição, aí todo mundo que você conhecia começava a lhe seguir. Eu já era professor na época, aí toda vez que eu tinha uma turma nova de alunos, aí eu recebia 30, 40 pedidos de novas amizades no Facebook. Daqui a pouco eu estava seguindo, rapidinho eu comecei a seguir 3.000, 4.000 pessoas no Facebook. Era inviável, porque eu começava a ver lá, uma aluna minha viajava para o interior, eu estava vendo as fotos dela visitando a família no interior, não me interessa. O outro postava foto do cachorro, gente que eu tinha pouca relação, né? Então começou a ficar um negócio assim que eu digo, começou a ficar inviável de usar, eu não consigo acompanhar essas pessoas todas, né? Eu não consigo ter um acompanhamento de tudo que é interessante aqui, tudo. Então, no início, quando era só um grupo de amigos pequeno, um grupo de amigos mais próximos, as mídias sociais dava para ter uma conversa, dava para ter um acompanhamento. Eu me lembro muito do Twitter no início, que você dizia assim, tô em tal lugar tomando café, e se alguém estivesse passando próximo, ia lá e me encontrava, era até prazeroso. Mas no momento que você está seguindo centenas de pessoas no Twitter, é difícil, inclusive, ver a informação. Então, o algoritmo, ele começa a, novamente, filtrar e te dar o que é mais importante. O problema é que ele precisa dar a resposta para o investimento publicitário. Então, por exemplo, ele vai começar a priorizar a presença da propaganda e não a presença daquilo que te interessa. Por outro lado, muitas vezes, mesmo o filtramento começa a ser excessivo, né? A gente começa, mesmo com a filtragem, ainda assim a ter uma sensação de volume muito grande, por exemplo, de notificação, né? Então, eu tenho um aplicativo de notícia aqui no meu jornal, eu selecionei as notícias que eu gosto de acompanhar. Eu vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim, mas para quem torce futebol, né? Então eu tenho um aplicativo que eu assinei para ele me dar notificação de notícia do meu time, né? Só que eu descobri que, eu não sei como, tem umas 15 notícias do meu time por dia. O que não sei o que acontece no internacional lá, que está acontecendo, que toda hora tem uma notificação. Aí eu tive que desligar, né? Mesmo um sistema de filtramento, se ele não é muito inteligente, ele começa a gerar excesso, né? E a gente começa a ficar com um rancor, né? Então, e por fim, o que eu acho que é um fenômeno dramático de todo esse cenário que a gente está construindo e que é a cereja do bolo, né? A gente tem falado muito de fake news, e fake news, obviamente, numa camada mais óbvia, que gera mais excesso, né? Fake news, por um lado, é fruto do excesso. Lembrem do que eu estava falando sobre como é que a gente começa a ter uma dificuldade de identificar a qualidade, de montar um critério de qualidade quando você tem excesso, né? Fake news é um bom exemplo disso. Mesmo para uma pessoa treinada na notícia, treinada para leitura de notícia, uma pessoa cética, não é incomum se ver enganado por uma fake news eventualmente, né? Porque as fake news elas acontecem num volume tão grande e elas emulam um formato do jornalismo que é muito difícil você estar com a sua atenção afiada o tempo inteiro. É frequente que alguma hora a sua guarda vai baixar e você vai se ver vendo uma notícia bizarra lá e acreditando, né? Especialmente se ela fala se ela ativa alguns gatilhos que ativam a sua atenção, né? E, novamente, as mídias sociais são muito boas de descobrir quais são esses gatilhos, né? Então, no primeiro momento, é importante a gente marcar que as fake news, elas agravam esse problema da relação de excesso e da necessidade de filtramento. Mas tem um outro aspecto importante das fake news, né? Geralmente, e isso, vejam, acho que muitos de vocês vão reconhecer, o que eu acho dramático é que algumas organizações, inclusive criminosas, que trabalham com fake news, elas não têm escrúpulo em usar técnicas para manipular o algoritmo, para se espalhar, técnicas avançadas de marketing, inclusive. Você vê organizações dessas que investem caro em sistemas de monitoramento e controle de planejamento de comunicação. Muito do que foi feito de mais sofisticado em marketing nos últimos anos foi feito envolvendo
campanhas de fake news, assim. O caso que eu acho que ficou mais evidente, mais claro, foi o Cambridge Analytica, lá das eleições americanas, né? Então, a gente está falando de um sistema sofisticado, envolve investimento e pensamento científico para ser desenvolvido, né? Que por não ter escrúpulos e por abraçar sem nenhum tipo de restrição as técnicas envolvendo essas novas tecnologias, eles vão se tornar extremamente competitivos. E aí, novamente, eu estou falando para vocês da competição da atenção. A fake news, ela é muito boa de competir pela atenção. Ela é a notícia do chupa-cabra, né? Lá nos anos 80, quem é que quando viu pela primeira vez aquelas notícias que chegavam na mídia tradicional, né? Do ET de Varginha, do chupa-cabra, quem é que não ficava interessado por aquilo? Eram histórias pitorescas, mas eram histórias que tinham uma sedução muito grande, né? Da atenção da gente. Então as fake news, elas vão nessa verve, né? Elas vão tentar usar apelos e dispositivos de atenção, de chamada de atenção, que são extremamente difíceis de resistir, né? Então, a gente vê em alguns casos organizações jornalísticas que elas vão, ou voluntária, ou vai ser a própria missão da organização, ou involuntariamente, assumir esse papel de separar o joio do trigo para além da camada do filtramento, né? Que é o caso das agências de verificação de notícias, né? A gente vive numa época em que a gente tem agências de notícias cuja missão é verificar notícias, para saber qual notícia é verdadeira e qual é falsa, e frequentemente, inclusive, fazendo verificação de notícia de matéria, de conteúdo que foi publicado em empresas sérias de jornalismo, né? Olha o ponto que a gente chegou, né? Então, isso tem as consequências, né? Eu acho que, e aí a gente já pode começar um pouco a falar, né? Se a gente vai abordar o jornalismo independente, se a gente vai abordar o jornalismo independente nos cenários em que vocês que as organizações de vocês estão operando, que tipo de implicações isso vai ter? Que tipo de implicações esse cenário vai ter? E as implicações, geralmente, a gente vai ter que lidar em três aspectos que eu queria chamar atenção, né? Em dois aspectos, desculpe. O primeiro é nessa ideia de como é que a gente precisa entender esse cenário, essa nossa exerção, para montar um modelo de negócio viável. E o segundo é a gente entender um pouco o como a gente vai querer operar ou manipulando ou como resistência a essa disputa pela atenção, tá? O cenário, mais do que disputa de audiência, é disputa pela atenção. A disputa pela atenção pode nos levar a uma outra relação um pouco mais saudável com os públicos, né? Mas no momento em que a gente tem que começar a falar de ser competitivo. E aí tem uma coisa importantíssima que eu chamo a atenção, especialmente considerando o cenário de desertos de notícia, né? A gente discutiu isso no último curso que a gente deu de uma maneira que eu acho bastante interessante. Existe um fenômeno muito forte hoje em dia, mesmo entre pessoas que são consumidores de notícia, são consumidoras de notícia, de começar até por um cenário meio nebuloso de acompanhamento de fake news e de notícias e de uma própria visão crítica que se tem da mídia, especialmente da mídia local. Então, essas pessoas começam a privilegiar organizações de mídia dos centros do país, né? Então, eu estava dando, por exemplo, um exemplo pessoal meu, né? Eu moro em Pernambuco. Durante muito tempo a gente teve uma relação aqui muito crítica com a imprensa local. E hoje, de certa maneira, eu me vejo tendo até um pouco de saudades da imprensa local, assim, porque a gente gradativamente, esse cenário fez com que, na minha casa aqui, eu e minha esposa, que a gente, por ser comunicadores, a gente sempre consumiu muito jornalismo, né? A gente começou a concentrar nossa atenção mais em... Hoje eu leio mais jornais da Inglaterra e da Alemanha e mais jornais de São Paulo do que eu leio jornais de Pernambuco. A gente tem a Marco Zero aqui, eu sou assinante da Marco Zero e leio bastante, mas a Marco Zero, de longe,
não dá conta de toda a demanda que o jornalismo local teria, né? É uma organização importantíssima, mas a gente precisaria de mais. Eu não estou falando nem só de organizações independentes, reforço, estou falando de jornalismo local. E olha que Recife não é exatamente visto normalmente como um deserto de mídia, né? É uma capital, tem organizações midiáticas importantes, né? Mas, por exemplo, assim, hoje para mim é difícil saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores da minha cidade, né? E é uma cidade grande, né? Então, a gente acaba meio que sendo levado por esse cenário a concentrar a nossa atenção. Então, muitas vezes, assim, você vai pegar um perfil de público que muitas vezes é do jornalismo independente, que é a pessoa que tem um investimento no jornalismo, que tem um interesse em saber o que está acontecendo, e ela está lá assinando a Piauí, ela está assinando o Intercept, ela está assinando veículos de mídia independente. A Piauí não é exatamente independente, mas o que eu estou dizendo é que ela está consumindo conteúdo e colaborando financeiramente para organizações jornalísticas do Sul e Sudeste, e não para organizações jornalísticas locais. Então, no Marco Zero, a gente vinha discutindo muito isso, né? Assim, o Marco Zero precisa estabelecer uma postura competitiva, porque ele precisa chamar atenção para si, ele precisa dizer para o público dele, olha, que legal que você quer apoiar o jornalismo independente, mas apoie o jornalismo independente de Pernambuco. E eu acho que muitos de vocês talvez vão encontrar uma situação, se não semelhante, até mais drástica, né? De ter que chamar atenção e dizer assim, olha, se você quer saber, se você quer acompanhar o que está acontecendo, nos apoie, né? Você pegar esse público que tem a disposição de apoiar e entender que eles também estão disputando a atenção deles, dividindo a atenção deles. Então a gente tem que disputar um pouquinho essa atenção, né? Então pode ser uma disputa amigável, pode ser uma disputa saudável, mas a gente tem que trabalhar no aspecto de competição, né? A gente está competindo tanto com uma galera que está produzindo notícia fake news, em notícias sem critério, como está competindo muitas vezes com uma galera que está em outra praça, que está em outra região, mas que, porque faz aquele trabalho de mídias sociais de maneira um pouco mais profissional, um pouco mais organizadinha, consegue ter uma penetração, um alcance maior. Então a gente precisa dar uma atenção meio profissional mesmo para isso. Aí só para a gente ir já se encaminhando para um tempo final aí do curso, só para a gente entender um pouco, novamente, são dados de janeiro de 2023, né, e que mostram um pouco como o cenário de mídia, especialmente de mídias sociais, está tá concentrado, né? Então você vai ver assim, em milhões de usuários ativos, tá? Isso é importante quando a gente vai ver uma medição de alcance de uma plataforma social, é sempre bom a gente estar prestando atenção em usuários ativos. O Facebook mesmo é uma plataforma que tem muito usuário, mas muita gente parou de usar nos últimos anos, né? É uma plataforma que saiu meio de moda, tudo. E mesmo assim, globalmente, ela é absurdamente hegemônica, né? Ela tem mais de quase 3 bilhões de usuários, né? Nos dados do início do ano ali. É, o YouTube, que muitas vezes as pessoas não encaixam muito como uma plataforma tão importante, mas o YouTube tem uma penetração muito, muito grande, especialmente para distribuição de conteúdo, né? Aí depois vem o WhatsApp, Instagram, o WeChat, que é uma mídia dominante, especialmente na China, né? A plataforma social dominante na China. Especialmente a penetração é porque ela majoritariamente, o conteúdo dela majoritariamente é língua chinesa, né? Então, é uma mídia que a gente raramente ouve falar aqui no Ocidente, mas ela é bem popular. TikTok, o Facebook Messenger, aí tem aí por diante, você vai ter várias redes ali do Oriente, né, que a gente não conhece muito bem, mas a gente vai ver que as plataformas de mídia social, por exemplo, que dominam o cenário, elas são muito poucas, né? E o domínio que elas têm é absurdamente grande. E se a gente considerar que Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, são todas ferramentas da mesma empresa, né? A situação ainda é mais grave, né? A gente tem uma empresa Meta que absolutamente só no aspecto de mídia social ela domina o setor. A gente tem uma empresa só, o Google, que domina
a distribuição de conteúdo em vídeo no formato do YouTube, que domina o sistema de busca, por exemplo, que uma pessoa encontra informação. É, é muito complicado. A gente vive discutindo hoje, também na moda, discutir o Twitter, como eu estava falando, mas o Twitter é muito pequeno comparado com essas outras mídias em termos de número de usuários, né? O Twitter tem o seu papel ali tinha, né, pelo menos, de pautamento, mas o número de usuários é muito pequeno comparado com essas mídias hegemônicas. Então, olhem o poder de concentração que eles têm e que, por exemplo, uma mudança de algoritmo que o Instagram faz, e o Instagram, o YouTube é famoso por isso também, mas a cada 6 meses eles mudam o algoritmo deles, eles fazem uma alteração do algoritmo deles, e aí tem produtor de conteúdo que está com um monte de visualização e que de repente despenca. Se vocês acompanharem, por exemplo, o cenário do YouTube hoje mesmo, tem muita gente que tem pânico, porque são pessoas que moldaram a sua carreira para se tornar produtor de conteúdo no YouTube, né? Que as pessoas investiram nisso, assim, a pessoa monta estúdio em casa, monta empresa, monta sistema comercial para relacionar com parceiros, com anunciantes, e aí, de repente, uma mudança de algoritmo faz o cara desaparecer da linha do tempo das pessoas, né? Passa e muitos desses YouTubers, inclusive, eles estão fazendo vídeos mostrando assim, olha aqui a queda drástica que eu tive na minha audiência, do nada, por quê? Qual é a explicação? A explicação é que eles mudaram o algoritmo. Então, por exemplo, se o YouTube decide que eles querem que a gente use formato shorts, né, um formato verticalizado de conteúdo lá, eles começam a dar mais gás para o produtor de conteúdo que está produzindo nesse formato e se virem, né? E aí todo mundo tem que aprender a mexer nesse formato novo. Teve uma época que o YouTube ele começou a favorecer mais conteúdos um pouco mais curtos, de corte, né? Então você viu aqueles podcasts que tinham 3, 4 horas de conteúdo, os caras de repente tendo que criar um outro canal para fazer um conteúdo só de cortes de poucos minutos, né? Porque senão eles perdiam completamente a audiência. Então, você realmente está na mão das decisões gerenciais que essa pessoa tem, que essas plataformas têm sobre o algoritmo, e a preocupação dessas plataformas é atrair o máximo de atenção possível para elas, independente de qual conteúdo que está sendo veiculado, e oferecer essa atenção para o mercado publicitário. Então, muito complicado. E aí, só nesse gráfico aí, tem alguns dados gerais, talvez a gente discuta eles um pouquinho mais na terceiro encontro da gente, né? Mas só para a gente entender um pouquinho alguns volumes de uso de mídias sociais, né? A gente vê um pouquinho a importância que tem, né? Então, tipo, eu acho engraçado, por exemplo, pensar que a quantidade média de horas que um ser humano passa numa mídia social por dia é de 2 horas e 30 minutos. Só que isso é um dado global, né? Considerando um monte de gente que nunca entra na mídia social. Então, quando você começa a ver esses dados quebrados, você começa a ver que a média, por exemplo, de um consumidor de classe média americano usando a internet, o cara usa 9 horas de internet por dia, assim, com atenção intensa, tá? O que é uma coisa o volume, né, de tempo que a pessoa... E mesmo assim, essa sensação de escassez, de acesso. Mesmo assim, essa sensação de não dar tempo. Então, as mídias sociais vão representar justamente uma solução prática para lidar com a enorme quantidade de informação que a nossa vida conecta. E é por isso que, não vamos mentir, elas vão ter tanto apelo, tanta audiência, né? Só que, ao mesmo tempo, vejam, isso é um dado também do início do ano aí, né? A audiência de empresas de mídia através de publicação do Facebook caiu 41%. Tipo assim, eu me lembro que na época que essa notícia apareceu, foi um negócio assim, num período de menos de um mês, organizações de mídia, e eu não estou falando de organizações de mídia pequenas, estou falando de organizações de média para grandes, elas perceberam uma queda de 41% no tráfego nos seus sites, vindos do Facebook. Então, o Facebook, você percebe claramente que o Facebook fez um ajuste de algoritmo que, intencionalmente ou não, começou a reduzir o direcionamento de tráfego para essas empresas de mídia, né? E aí tem esses embates, né?
existe uma cobrança para entender, gente, o algoritmo não é transparente, a gente não sabe qual é o critério, a gente está na mão, completamente, né? E aí tem que se adaptar, então aí todo mundo corre lá para ver como é que pode se descobrir o que está acontecendo com o algoritmo e encontrar novas formatações do conteúdo para você voltar para a timeline das pessoas, né? É, desculpe, deu um branco aqui no momento, mas é justamente isso, assim, essas plataformas sociais, elas são canais bidirecionais, onde os usuários podem participar ativamente e assumir diferentes papéis, só que nelas o produto somos nós, né, os usuários, né? Então, é sempre lembrar um pouco que o conteúdo, eles tratam frequentemente como descartável, né? Eles estão vendendo, eles estão produzindo um conteúdo, o negócio deles é produzir a atenção, produzir a audiência e vender essa audiência para quem está disposto a pagar. E aí é um pouquinho o dilema que a gente enfrenta. Vejam, a gente está com 15 minutinhos ainda e eu gostaria de ir meio que encaminhando para um final, porque amanhã a gente vai continuar na base da estratégia e já falar um pouquinho de base de plano de marketing digital e ver quais são as estratégias que a gente foi criando nas últimas décadas para tentar lidar com esse cenário um pouco adverso, né, de plataformas de gerenciamento de atenção, desculpa. A gente vai falar um pouquinho principalmente do que a gente chama do funil de atenção, né? Vocês vão ver esse termo como funil de vendas em alguns lugares, funil de atração ou funil de atenção, né? Mas eu vou tentar desenvolver com vocês uma perspectiva desse funil de atração justamente para a gente discutir como é que uma organização como a organização de vocês pode começar a estruturar um trabalho de presença digital relativamente consistente para performar melhor nesses algoritmos, assim, e ter uma estratégia também de não só captação de público, mas engajamento, fidelização, busca de apoiadores, que é justamente a ideia do funil, é você meio que organizar sua comunicação digital tentando montar uma trilha que aquelas pessoas que você vai catando, você vai cada vez mais envolvendo elas e desenvolvendo várias camadas de envolvimento estrategicamente pensadas, né? Isso é a maneira mais eficaz que a gente tem de lidar com esse tipo de cenário, mesmo com pouco recurso, tá? Mesmo quando você tem uma quantidade de recurso limitada, o primeiro passo é você... Acho até que justamente quando você tem um recurso limitado, é que você vai montar esse sistema de funil, porque ele permite um pouco a gente otimizar gasto e organizar o nosso investimento, né? Enfim. E aí eu não sei se a gente pode ir meio terminando e abrindo um pouco aí para conversa e fazer algumas perguntas, né? Como eu mencionei para vocês, assim, a minha preocupação hoje era só meio que dar um cenário, pelo menos de mercado digital, fortalecer bastante, que eu sinto muito que isso é uma coisa que se fala pouco, se fala muito de algoritmos, se fala muito de grandes organizações, mas não se localiza esse poder delas. E quando você para pensar que essas ferramentas são ferramentas de gerenciamento de atenção, e que o negócio delas é gerenciar a atenção, fica um pouco mais fácil de entender onde é que a gente tem que agir, quais são as ferramentas que a gente tem que usar, quais são os objetivos que a gente tem que estabelecer, né? Então, é uma maneira da gente ter uma base um pouco sólida para começar a conversar na prática como é que a gente trabalha o plano, né? Então, eu não sei se nessa primeira aula tem algum tipo de pergunta ou comentário que a gente possa fazer, mas a gente pode abrir aí para começar a discutir. Muitas vezes na primeira aula não é uma que vai ter muita pergunta, né? Ela é mais uma de a gente começar a discutir, de falar a perspectiva, muitas dessas perspectivas até já conhecidas e compartilhadas, né? Oi, alguém ia falar? Bom, eu sou Valmir, Valmir de Manaus. Nós estamos com o site no ar, o Amazonas Atual, há quase 10 anos.
E realmente tudo aquilo que você fala nessa aula de hoje, a gente vivenciou aqui. Começamos, por exemplo, com o engajamento, a tentativa de conseguir pessoas que curtissem a página, que seguissem a página no Facebook, né? E naquele período a gente pagava e ia conquistando, mas era um valor pequeno, tipo R$ 300 por mês, e você E conseguia que trazia ali, muito resultado, tenho certeza. No início trazia foi muito bom, resultado. né? Exatamente. E agora você pode botar R$ 1.000 por mês e não consegue um terço do resultado que você conseguia naquele tempo, né? As lives no Facebook, até 2 anos atrás, você abria uma live e de repente você tinha ali 20 pessoas, 30 assistindo, e à medida que a live, se tivesse bom o conteúdo, ia crescendo a audiência e tudo mais. Hoje você abre uma live, tem 2 pessoas, 3 pessoas assistindo, né? Teve sites aqui em Manaus, nós praticamente abandonamos as lives, né? Teve sites que fizeram um investimento altíssimo em equipamentos e pararam de fazer live também, porque não tem mais nenhum resultado. Quer dizer, aí, ouvindo você falar, dá um desespero, porque parece que não tem saída. Mas eu tendo a ser um pouquinho. A primeira aula é a aula do pessimismo, né? Mas eu É, tendo a, no longo prazo, e eu espero que até a quarta aula eu vou reverter um pouquinho, porque eu tendo a ser mais otimista. Por quê? Eu vou te dar, até a partir da tua experiência, eu vou te dar, eu vou construir meu argumento aí. O primeiro deles é que, assim, fica insustentável, né? O que a gente está enfrentando hoje com o trabalho de comunicação está insustentável para todo mundo, tá? Não é só para o pequeno, não é só para o jornalismo, tá todo mundo achando, e eu estou dizendo até do ponto de vista até de usuário de plataforma. A gente começa a ter uma saturação que as pessoas estão querendo reduzir o consumo de mídias sociais, tem gente apagando aplicativo, dizendo eu tenho que apagar porque é um vício, né? Então, eu acho que está ficando claro de várias formas que não é uma relação legal, saudável, produtiva. E aí você também tem um espaço um pouco para construir alternativa, tá? Nesse sentido, é um otimismo até um pouco utópico, no momento que a gente começa a dizer assim, vão começar a se formar novas alianças, e esse espaço que a gente está aqui, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é um bom sinal disso, né? No momento em que se organiza um trabalho de consolidação de organizações de jornalismo independente, tem um trabalho de formação, um trabalho de debate, de formação de rede, né? Mas que, acima de tudo, pô, você só introduzir essa discussão, por exemplo, de marketing, de profissionalização do trabalho de marketing, já é uma tentativa de contornar, já é uma reação, sabe? Então, eu acho que para onde eu olho, quando eu trabalho com ONGs, quando eu trabalho mesmo com clientes que a gente trabalha de publicidade mesmo, comercial, você vê uma pressão por aparecimento de alternativas, sabe? E aí a gente precisa muito de gente disposta a construir. Se tem uma demanda, tem uma oportunidade, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo. Tem uma outra coisa que eu acho insustentável, que você falou um pouco isso. Olha a quantidade de gente que investiu em equipamento, gente principalmente jovens, assim, eu vejo meus alunos, assim, gente que imaginou uma carreira, sabe? O cara caiu no canto da sereia e disse, eu vou fazer uma carreira nessa área de produção de conteúdo para internet e tudo. E aí, de repente, uma mudança na plataforma destrói o que o cara construiu ali, né? É, então, assim, por um lado, a gente está vendo muito essa questão assim de, mas a pessoa perdeu o investimento que fez. Não, porque na verdade, as pessoas acabam indo para um outro canto, começam a buscar uma outra alternativa. Especialmente nos jovens, eu vejo um pouco isso, assim, um entendimento mais complexo de que a plataforma não funciona dessa maneira tão óbvia, então você começa a ter um direcionamento para outras formas de comunicação. Por exemplo, a gente começa a resgatar a ideia de comunidade,
por exemplo. Então eu vejo muito influenciador. Por isso que eu chamo a atenção assim, ó, muitas vezes a gente está olhando, buscando a solução só em empresas paralelas, que tem problema paralelo, nós que são do mesmo setor. Por exemplo, a tendência é que uma organização jornalística independente vai buscar primeiro, e com razão, experiências bem-sucedidas no jornalismo independente, né? Vamos ver o que o pessoal está fazendo para copiar. Mas eu chamo a atenção assim, olhem também para outros campos, por exemplo, esses produtores de conteúdo no YouTube, como é que eles estão, por exemplo, resgatando a ideia de comunidade, né? De dizer assim, eu não tenho uma audiência, eu tenho que voltar a falar de uma comunidade de apoiadores, né? Em que a gente tem que ter um contato mais direto e que, na verdade, o meu trabalho é menos falar para eles e muitas vezes ouvi-los, né? Então a gente começa a resgatar, por exemplo, a ideia de uma comunicação mais dialógica. A live, muitas vezes, ela foi muito pensada, especialmente durante a pandemia, como um formato de você falar coisas de maneira diferente. Mas se você tem determinadas plataformas de mídia que elas trabalham, a live é um processo de escuta. Você tem o chat, eu vivo dando um exemplo, esse modelo de aula que a gente tem aqui no Zoom, ele bebe no formato do Twitch, né? Que é num chat ali, as pessoas ficam conversando. Eu vou dar um exemplo bom para vocês, se vocês quiserem, que eu tenho absoluta certeza que na maior parte dos cenários vocês não vão ter dificuldade para encontrar alguém que trabalha isso. Jornalista esportivo. O jornalismo esportivo tem migrado muito para esse conteúdo, e eles têm usado muito essa ideia de ouvir, de fazer o torcedor se manifestar, né? Que era uma coisa, o torcedor muitas vezes ele não quer consumir o conteúdo só para ouvir o que tem para se falar do time dele. Ele quer ele falar, ele quer dar opinião, ele quer chamar o jogador de perna de pau, ele quer criticar o técnico. Então, muitas vezes, essa aproximação do comunicador com a comunidade que segue ele é um dos exemplos de uma alternativa. Se é alternativa boa, se é alternativa que se aplica, eu não sei, mas eu acho que essa pressão por uma situação desconfortável está gerando outras formas de comunicação interessantes aí. Enfim, eu vou argumentar amanhã com vocês, é óbvio que tem vários caminhos, tá? Mas eu vou argumentar com vocês amanhã justamente que a ideia de um funil de atração culmina lá no final dele com a construção de comunidade. De você meio que trabalhar um relacionamento, de você selecionar um público que é mais próximo, que é mais engajado, que tem um potencial maior de envolvimento, e, por exemplo, você ter conteúdos que tem um pouquinho mais exige um pouquinho mais de energia, mas você concentrar para comunicar com essas pessoas. A tua live, ela não precisa ser para todo mundo. A tua live pode ser uma coisa mais esporádica, menor, feita para um público de comunidade, que é o público que é teu apoiador mesmo, é aquele que está disposto a ir para a live e engajar. Então, muitas vezes, tu vai ter mais resultado direcionando a live para esse público e para um público mais geral, direcionando um outro formato de conteúdo, sabe? Então, esse tipo de solução que cada um, na sua experiência, vai desenvolvendo, mas se você pensa uma lógica de funil, você pensa uma estratégia que você vai testando, aperfeiçoando tudo e vai se tornando mais factível, sabe? Porque a lógica de funil é justamente tu não depender tanto do algoritmo, sabe? Essa disputa pela atenção, ela é momentânea. Se você disputa atenção, você tem que estar sempre disputando atenção. Então, também, novamente, o exemplo dos influencers, né? Tem influencer que o cara, ele estava sempre querendo postar uma novidade. Aí, começou a ficar insustentável para eles. Você tem influencer de Instagram que o cara tem que publicar 5, 6, 7 vezes por dia e conteúdo original e tem que gravar um vídeo, e eles começam a não conseguir fazer mais nada. YouTuber mesmo, tem muita gente abandonando o YouTube, porque para o cara permanecer relevante no algoritmo do YouTube, ele tem que produzir um conteúdo todo dia, todo dia, todo dia. E é difícil produzir conteúdo audiovisual diariamente. Não é uma coisa fácil, né? Então, a não ser que você produza num baixíssimo custo, num baixíssimo tempo. Então, é, depender dessa disputa constante de atenção é uma armadilha. A gente tem que pensar formas consistentes de ser mais perene, né? De ter uma presença que está sempre ali, que na hora certa as pessoas nos encontram. Que quem tem um engajamento maior consegue manter um relacionamento mais próximo, que a gente concentra mais energia naquelas pessoas que têm mais potencialidade de nos dar uma resposta. Isso são formas de sobrevivência, inclusive, e que não é novidade, né? São, na verdade, técnicas tradicionais de marketing que a gente tem adaptado
para as ferramentas digitais, mas na verdade são coisas que a gente há 50 anos vem aperfeiçoando, né? Mesmo antes das mídias digitais. Então é mais ou menos por aí que eu vou puxar um pouquinho a discussão, né? Para a gente, a partir desse cenário negativo, entender um pouco a importância justamente dessa consistência estratégica. Certo? Se dei um pouquinho de esperança, pelo menos. Tchau, tchau aí para vocês, gente. Então a gente encerra e amanhã a gente volta para dar o segmento, tá?